Gonçalo Lobo Xavier, o diretor-geral da APE, da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição. Gonçalo, esta conversa é a propósito de tudo aquilo que tem vindo a acontecer no setor relacionado com esta pandemia da Covid-19. Vocês estão a registrar algum tipo de recorde de vendas na área da distribuição ou, pelo contrário, o consumidor português nestes últimos dias já está um bocadinho mais relaxado? Bom, muito obrigado, José João, pela oportunidade e pelo gosto que tenho em falar com a revista de vinhos, da qual sou grande apreciador e em todos os níveis. E agradeço o trabalho que têm feito na divulgação dos vinhos portugueses e do contributo que dão para a imagem do país. É importante que se diga que realmente depois de cerca de 4 semanas em que se instalou a crise, digamos assim, em Portugal do Covid-19, é importante que se diga que depois de as duas primeiras semanas onde registámos realmente um acréscimo inusitado no consumo dos portugueses e eu diria na preparação das despensas dos portugueses para o que aí vem, realmente nas 2 últimas semanas já se assistiu a uma quebra e a um normal, diria, funcionamento comportamental dos portugueses. Realmente atingiram-se recordes nos primeiros dias, com um crescimento na ordem dos 200%, 300%, em produtos muito específicos, em que realmente os enlatados, as conservas, os produtos de higiene foram ao encontro das preferências dos consumidores. E na última semana e meia diria que o consumo caiu a pique, já temos valores até negativos em algumas insígnias e, portanto, o mercado tende a estabilizar. Depois de inicialmente os portugueses se afligirem, do nosso ponto de vista, mal, porque fomos sempre passando uma imagem de tranquilidade, que o retalho alimentar ia continuar a funcionar. Depois desta ida e deste consumo inusitado, as coisas estão de facto a estabilizar. Por outro lado, o retalho especializado, muito dele fechou, não foi consagrado em muitas dos diplomas que foram saindo pelo governo e portanto teve também, teve um impacto superior nas quebras e no cancelamento dos negócios, porque de facto estão encerrados. Calculo que nessa primeira fase, tudo que fossem produtos de índole de higiene e também da componente alimentar tenham sido particularmente procurados. Houve algum momento de ruptura do estoque ou tudo conseguiu, ou no fundo todas as lojas conseguiram corresponder devidamente à procura? Ainda bem que me faz essa pergunta, porque realmente, se ao princípio, sobretudo nas redes sociais e nos mídia, era um bocadinho visível a partilha de fotografias de prateleiras vazias, a verdade é que em momento nenhum houve ruptura de produtos. A cadeia funcionou, houve um esforço naturalmente muito grande por parte de todos para que a cadeia funcionasse. É evidente que tivemos prateleiras vazias, mas isso não significava que havia ruptura de produtos. O que significava é que as equipas de reposição e a logística não estavam preparadas para este acréscimo de consumo e foram repondo, enfim, fomos ajustando a reposição às necessidades e à enorme procura. Portanto, não houve ruptura, o mercado continuou a funcionar bastante bem. Ainda hoje assim é. Nós procuramos ajustar à procura e ao crescimento, eu diria que por cada fotografia de prateleira vazia também deviam ser divulgadas as prateleiras cheias ou que foram sendo repostas ao longo do dia. Mas sim, foi uma situação difícil para todos e que obrigou a um ajustamento muito grande na logística. Falando precisamente em logística, Gonçalo, tudo o que é transportes de mercadorias, nomeadamente de alguns produtos, não só portugueses, mas também importados, tem sido um processo relativamente normal. Que tipo de garantias é que, nesse aspecto, as empresas do setor podem dar aos consumidores? Felizmente, esta crise também veio aproximar ainda mais os responsáveis de transportes, a logística e a distribuição. Porque, de facto, nós só conseguimos apresentar os produtos aos portugueses se toda a cadeia estiver a funcionar bem.
E, felizmente, as coisas correram bastante bem. Nós estamos inseridos, a APET está inserida juntamente com a ANTRAN, por exemplo, a Associação Nacional de Transportes, a produção agrícola, a produção de carne portuguesa, de frango, de suínos, essas associações que estão envolvidas na necessidade e a indústria na necessidade de alimentar Portugal. Todos nós temos estado a trabalhar em conjunto, as associações dos laticínios, para que nada falte. E realmente os transportes foram um elemento fundamental para que as coisas funcionassem bem. Nunca tivemos assim, uma situação difícil. Claro que nos tivemos que ajustar também com o mercado internacional, felizmente a Comissão Europeia em boa hora lançou os chamados Green Lanes, portanto convidou os Estados-membros a criarem facilidade de transporte e de transposição das fronteiras a quem transportasse bens essenciais. Aqui e ali houve alguns problemas, mesmo na fronteira com Vilar Formoso, mas felizmente houve sempre o bom senso de perceber que a cadeia tinha que funcionar, que os transportes tinham que funcionar, e acabámos por ter mais histórias de sucesso do que problemas. E nesse sentido tenho que dar os parabéns aos motoristas e aos transportadores que connosco têm feito um esforço notável para que nada deixe de funcionar. A Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição tem mais de 160 associados que representam mais de 4.000 lojas e depois tem também toda a componente também de impacto financeiro, isto representa qualquer coisa como entre 10% a 11% do produto interno bruto português. O que lhe pergunto, Gonçalo, é o seguinte: tudo isto, que tipo de impacto tem tido nas empresas e se há muitas lojas que neste momento estão ainda encerradas e ficarão encerradas durante as próximas semanas? O que acontece é o seguinte, para ter uma ideia, dos 163 associados ativos, 2/3 são do retalho não alimentar. É evidente que o retalho alimentar tem um peso muito grande, quer no emprego, quer na faturação, sendo uma necessidade primária, fez um esforço notável para continuar com as operações. Mas repare, em termos de faturação, não gosto muito de falar de números, até porque ainda não os temos consolidados, mas é bom que fique claro que não estamos propriamente, depois de umas primeiras semanas onde de facto houve um crescimento bastante grande no consumo, agora ele está completamente estabilizado. E pelo contrário, tivemos que fazer um conjunto de investimentos muito grandes para assegurar a segurança dos colaboradores e dos consumidores. Ora, isso vai ter impacto nas operações. Felizmente estamos a conseguir ter uma estabilização nos preços, estamos a conseguir apresentar os produtos com um preço mais equilibrado e mais baixo possível aos consumidores, mas à custa de um grande investimento e de um grande esforço de adaptação. Por outro lado, o setor não alimentar está a passar dificuldades próprias de um setor que não foi contemplado e não foi considerado essencial. Portanto, temos muitas empresas fechadas, muitas empresas em layoff e temos muitos associados preocupados com o futuro. Naturalmente que é preciso realmente ter o bom senso de cuidar da segurança e dos cidadãos e dos nossos colaboradores, mas estamos também a trabalhar ativamente para, num cenário pós-crise, que estas empresas tenham condições de rapidamente recomeçarem a elaborar e também que tenham saúde financeira, económica e financeira e viabilidade para que as suas operações continuem. Realmente é um desafio enorme. Temos trabalhado com o Governo, temos-nos apoiado muito na CIP, que a APET passou a ser associada da CIP desde fevereiro, e temos transmitido as nossas preocupações de vários níveis, na questão dos layoffs, na questão das rendas das lojas, na questão do acesso às linhas de crédito disponíveis. Enfim, há uma miríade de assuntos que nos preocupam e que nos vão continuar a preocupar nos próximos meses. Precisamente, Gonçalo, acha que as linhas de apoio e as medidas anunciadas em termos governativos e aquelas que também poderão, mais cedo ou mais tarde, ser reforçadas via União Europeia, serão suficientes para, de alguma forma, constituir uma almofada que no final do ano permita que as empresas não deem um grande trambolhão?
Bom, eu diria que essa é uma pergunta de 1 milhão de euros, porque eu acho que estamos perante um problema global, um problema que, do ponto de vista da Europa, é uma oportunidade para a Europa garantir e assegurar o seu papel no mundo e na defesa do mercado interno. Eu diria que nós diríamos que em Portugal as medidas que foram aparecendo foram medidas de bom senso. Porventura poderiam ter sido tomadas de forma mais célere, mas aceita-se que tenha havido alguma cautela no sentido do governo ir percebendo o caminho que esta crise ia tomar. Não saberemos se serão suficientes nesta altura. O que acreditamos é que o que já foi feito até agora, e em boa medida em sintonia com as principais preocupações dos empresários e de quem tem que pagar salários e contribuições e impostos, em boa medida, muitas das nossas reivindicações têm sido atendidas. Claro que os orçamentos não são finitos e, portanto, não são infinitamente elásticos. O que nós queremos é que, à medida que as medidas vão sendo tomadas e à medida que as empresas vão aderindo às soluções propostas e disponíveis pelo Governo, é preciso que haja uma monitorização muito grande para se perceber se temos que subir de nível, se temos que aplicar outro tipo de remédios para realmente ser fundamental ter uma economia que ainda respire depois de passada a questão da saúde pública. O Gonçalo há pouco referia-se à questão da não especulação de preços, nomeadamente em bens de consumo de primeira necessidade nesta fase. Ora bem, algumas pessoas davam conta precisamente do contrário, observavam o contrário. Não houve aqui em nenhum momento nenhum tipo de aproveitamento, digamos assim, económico da parte das empresas. Por parte da distribuição posso lhe garantir que não. Aliás, até os estudos feitos por entidades que estão muito atentas a essas matérias têm indicado que os preços estabilizaram e até em alguns casos desceram. Agora, as pessoas não podem confundir a árvore com a floresta. Necessariamente que houve alguns produtos que aumentaram de preço, produtos essenciais, mas não foi o PVP, o preço de venda final ao público que a distribuição traz, não fomos nós que aumentámos o preço. Se o preço aumentou no produtor e no fornecedor, naturalmente que nós temos que transmitir esse esforço para o PVP final. E, estamos a falar de que tipo de produtos? O clássico que teve um aumento de procura inusitado, o álcool e o álcool gel. Necessariamente que são produtos que foram muito requisitados e que naturalmente aumentaram de preço na produção e consequentemente nós até fizemos um esforço enorme para os manter. Mas houve aqui um ou outro caso em que foi impossível e que isso são as regras de mercado. Por outro lado, há outros produtos elementares do cabaz de compras dos portugueses, enfim, dou-lhe um exemplo, enfim, mas que é verdadeiro: alhos, cebolas, pimentos, que são produtos onde Portugal não é manifestamente ainda autossuficiente e que na distribuição tiveram aumentos, em alguns casos, de 20%, 30%, 40%. Mas porquê? Porque são produtos que vieram de Espanha ou de Marrocos e que na sua origem tiveram um incremento muito grande de preço. E naturalmente, se nós compramos mais caro, tivemos também que transferir esse custo para o preço final. Mas não houve ganho de margem líquida por parte da distribuição nestes produtos, foi a aplicação das regras de mercado e, consequentemente, isso manifestou-se. Mas a verdade é que, repito, estudos feitos por entidades que monitorizam e controlam estas questões referem que os preços estabilizaram e, em alguns casos, em algum tipo de cabazes, até baixaram. E esta é uma tendência. Duas questões muito rápidas finais. A primeira relacionada com um produto que a todos nós é muito caro, estamos a falar do vinho. Existe muito a percepção da parte do setor que aquelas marcas que têm uma boa presença nas grandes superfícies estão a conseguir fazer escoar ainda assim os seus produtos. Todas as outras estão a ter uma dificuldade muito acrescida. Como é que estão as vendas de vinhos, por aquilo que tem tido conhecimento? Os portugueses continuam a consumir mais ou menos dentro dos mesmos valores? Não estão a consumir mais
porque uma série de lojas neste momento se encontra fechada? Bom, a sua resposta encerra duas questões muito importantes. Primeiro, de facto, quem tem o canal de distribuição aberto, quem está no canal de distribuição, neste momento tem uma vantagem relativamente aos produtores que estavam muito focalizados no canal HoReCa. Com o fecho dos restaurantes e dos wine bars e dos bares, de facto, esses produtores que tinham canalizado as suas vendas de uma forma inteligente, ninguém faria supor o que está a acontecer, estão a sofrer porque ainda não tinham o canal da distribuição aberto. E, portanto, fechado esse canal, vêem-se agora manifestamente atrapalhados por ter que fazer um caminho para estarem ligados à distribuição. Eu posso lhe dizer que entre o dia 23 de março do ano passado e o dia 23 de março de 2020, as vendas totais de vinho, e aqui estou a incluir vinho de mesa e os vinhos de regiões demarcadas, teve um acréscimo de 5% na quantidade vendida e de 6,2% no valor. Portanto, números agregados para o vinho. Isto não são em todos os canais, naturalmente. Eu, de facto, acho que o vinho nacional estava a ter um comportamento muito interessante e muito apreciável. Nós ainda não temos os dados, nem a própria Nielsen ainda não tem os dados fechados relativamente a março, mas se houve, temos algumas semanas já indicadas, a semana 11 e a semana 12 do mês de março, em que há um crescimento muito grande, na ordem dos 20%, na venda de vinho nas grandes superfícies e nos supermercados em geral, e na semana 12 há uma quebra. Portanto, o que indica que houve ali um período em que as pessoas realmente se abasteceram e logo a seguir o consumo cai. E o consumo tem caído genericamente a partir da semana 12. Isto é preocupante. É evidente que nós, vários dos retalhistas alimentares, têm feito um esforço no sentido de promover o consumo moderado e regrado de vinho. Não se esqueça também que esta necessidade de estarmos confinados nas nossas casas e agora nas festas das Páscoas, em que as famílias se juntavam, isso também vai naturalmente ter um impacto muito grande. Da parte da distribuição, continuaremos empenhados em ajudar todos os produtores e todas as marcas portuguesas na promoção dos vinhos portugueses. Mas, há uma de pressão facto, acrescida sobre os produtores, sejam eles de vinho, sejam eles de outro produto qualquer? Agrícola. a pressão acrescida advém precisamente de duas questões que o José sabe melhor do que eu. Por um lado, os mercados internacionais de proximidade estão mais complexos, estão mais fechados. Assim, dizem-me que se assiste a uma recuperação da China, lentamente, e isso pode ser interessante, mas o fecho do canal HoReCa põe uma pressão enorme sobre os produtores que estavam muito focados nesse canal. E nesse sentido, a única sugestão que faço, enquanto diretor-geral da APED, é que se reinventem e se procurem outro tipo de forma de chegar ao consumidor, quer seja através da distribuição, quer seja através de outros canais disponíveis e de contacto mais direto, porque, de facto, o encerramento do canal HoReCa, quase por completo, veio pôr uma pressão muito grande sobre este tipo de produtores. Gonçalo, uma derradeira questão. Qual era a mensagem que eu gostaria de deixar, por um lado, a quem é fornecedor de uma grande superfície e, por outro lado, a quem entra na grande superfície na qualidade de consumidor durante os próximos tempos? Bom, primeiro ponto, em relação aos fornecedores, sei bem do que digo, nós temos estado também em muito contacto direto com o Ministério da Agricultura, que nos tem sinalizado algumas preocupações e a verdade é que tem havido bom acolhimento e vontade por parte do retalho alimentar e de todas as insígnias em, eu não diria escoar, mas valorizar a produção nacional, de modo a também facilitar
a sobrevivência, digamos assim, dos produtores, sejam eles de hortifrutícolas, sejam eles de vinho. Há muitos retalhistas a antecipar pagamentos, a facilitar tesouraria dos seus fornecedores. Há muitos retalhistas a abrirem a porta a outros fornecedores que até agora não estavam no radar. E, portanto, o esforço que me parece interessante fazer em conjunto é que estes fornecedores contactem e tentem abrir canais na área da distribuição, porque me parece que há espaço ainda para reinventar e para chegar ao consumidor através de nós. Por outro lado, em relação ao consumidor português que entra numa das nossas lojas do retalho alimentar, o convite de forma responsável e moderada, comprarem o vinho português, apreciarem-no. Este confinamento convida também a um convívio familiar possível, e que não se esqueçam que o vinho português, eu diria que já não alimenta 1 milhão de portugueses, dá de comer a 1 milhão de portugueses, como se dizia antigamente, mas é uma indústria fundamental para Portugal e para a projeção do país internacionalmente.